Opa! Hoje eu vou ensinar para vocês como que eu faço a roteirização dos meus vídeos de manhwa. Bem, uma forma muito simples, porque eu demoro mais ou menos uns 30 minutos para fazer 1 hora ou umas 3 horas, depende do vídeo, tá? É muito diferente de um para outro, mas é uma forma extremamente rápida. Afinal, se você fazer uma roteirização de 1 hora, você vai levar mais ou menos umas 6 horas para fazer, no mínimo. Cara, e se você for muito foda também, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa é escolher sua obra. Bem, você já escolheu sua obra, beleza. Então você precisa achar algum vídeo pronto dessa obra. Você pode pesquisar no YouTube, pesquisar algum vídeo pronto dessa obra. Pode ser em inglês, pode ser em francês, espanhol, qualquer idioma. Não? Obviamente você precisa escolher um vídeo bom, né? Tipo, de um criador bom. Beleza. Escolheu o vídeo, você precisa baixar ele. Eu não vou ensinar como baixar, porque não pode aqui, né? Mas é só dar um Google aí que é muito fácil você baixar do YouTube. Eu vou usar um próprio vídeo meu. Esse vídeo aqui, ó. Eu vou baixar ele e já fazer com esse daqui. Depois que você baixou esse vídeo, você pega o vídeo, coloca no CapCut e manda ele fazer as legendas, que é a legenda SRT. Você clica em gerar, gerou. Depois que gerar a legenda, você vai clicar em exportar. Aí você exporta as legendas SRT, exportou a legenda? Ok. Você vai pegar a legenda e você vai vir no site. Aí você vem no site manhwarecapstudio.com, clica em ferramentas SRT e faz o upload da legenda. Depois que você fez o upload da legenda, você vai notar que o CapCut, algumas palavras que ele faz com similaridade, fica estranha, entendeu? Ou então quando você pronuncia o nome de um protagonista ou de alguma pessoa, você tem vários tipos de pronunciar o nome, então ele acaba mudando o nome das pessoas. Então você vai fazer o seguinte, não é toda vez que ele muda não, tá? Mas você vai ter que checar isso. Ó, o nome do protagonista é Alan Palácio. Alan Paládio, não é Alan Palácio, tá vendo? Então é só você mudar aqui, bem fácil, bem rápido. Então, depois que você mudou os nomes, conferiu todinho essas coisas assim, você vai aplicar correções SRT e depois você vai dividir o texto. Para essa finalidade, eu gosto de dividir para 3 a 5 minutos. Então você clica em dividir e você vai clicar em fazer a correção do texto. Essa correção do texto é nada mais do que colocar a pontuação e organizar de forma a ser mais preciso, sabe? Tipo assim, o CapCut não tem, ele não coloca ponto, não coloca vírgula, ele não coloca nada dessas coisas. E ele também muda, se tiver uma palavra muito parecida, tipo feito e queijo, às vezes ele pode mudar e vai ficar estranho. Então o próprio site ele faz essa mudança de acordo com o contexto e fica perfeito. Então você vai fazer a correção do texto. Depois que você fez a correção do texto, ele vai ficar dessa forma aqui, ó, tudo corrigido. Bem, você fez a correção do texto, agora você vai pegar ele, salvar e você vai baixar ele. Você vai baixar em SRT. Beleza, depois que você baixou em SRT, você volta no site, aí você clica em começar roteiro e você envia o seu roteiro. Pronto, é aqui que a mágica começa a acontecer. A primeira coisa que você vai fazer é uma análise semântica. O que é isso? A IA do site, ela vai ler o roteiro, vai entender do que se trata, quem que é o protagonista, sobre o que é a história, se é ação, se é aventura, e vai entender mais um pouco para poder fazer o roteiro. É como se você tivesse lido a história para depois fazer o roteiro. É quase a mesma coisa. Então você vai fazer essa análise, ele vai ler, pronto. Depois de lido, você vai precisar saber sobre quantos capítulos é o seu roteiro. Digamos que essa história aqui abrange 10 capítulos. Então você vai colocar aqui e vai dividir em 10 capítulos. Beleza. Depois que você dividiu em 10 capítulos, você vai ver que cada capítulo tem um número de palavras. Essa aqui tem 861 palavras. Aqui embaixo tem as substituições de personagem. O que é? Digamos que no roteiro que eu peguei, o cara fica falando, protagonista. E eu não gosto disso porque às vezes a gente vai mudar para outro idioma e aí tem que falar o nome do cara, né? É melhor. Então vou colocar aqui protagonista. Talvez tem gente que gosta que fala protagonista, tem gente que gosta que chama pelo nome. Tanto faz isso aqui, tá? É questão de gosto. E gosto a gente não discute muito, sabe? Então você muda de acordo com o que você quiser. E aqui eu vou colocar aqui Alan Paládio. Perfeito. Já mudei aqui. Se você quiser mudar mais alguma coisa, você coloca aqui embaixo. Aí agora, você vai... Aqui tem o gancho de introdução. Aqui você escolhe se você quer mais ação, mais emocionante, provocativo. Aqui tem o nome do protagonista. Você escolhe se coloca ou não. Se você quiser colocar. Aqui o cenário do mundo, história. Essas coisas assim. Aqui tem os temas da palavra. Você coloca ou não. Eu nem mexo nisso aqui. E aqui tem um idioma de saída. Aqui eu sempre deixo assim. Casual também eu sempre deixo assim.
E aqui, a intensidade e tom, o redutor de redundâncias, o que é isso? Sabe aquela história que fica falando, ah, aquela mulher de vestido vermelho, cabelo cinza, não sei o que, e fala tudo, até a cor do pé da mulher? Então você precisa de reduzir essa história para poder ficar mais concisa e tal, para não ficar tão enjoativo, porque a pessoa já tá vendo a imagem, então eu quero reduzir isso. Digamos que meu roteiro tem muito isso, aí você reduz aqui. Aqui ele vai até 15% para mais ou para menos. Eu sempre uso, mais ou menos, de 2 a 8%, 10, mais ou menos. Você vai ver como é que fica isso dentro do teu gosto. Se você gosta em 0%, 0% fica muito parecido, sabe, com o original. Eu não gosto não. Eu gosto entre 5, 2, 8, mais ou menos, para mais ou para menos, entendeu? Para mais, ele vai aumentar a quantidade de coisas que fala. Para menos, ele vai diminuir. É isso. E aqui embaixo tem o humor. Aqui o humor, se você colocar em 10, aqui ele vai ficar muito comentarista, muito cômico, sabe? Eu gosto de deixar em 5, mas eu já usei em 10 também, fica legal, depende do seu gosto. O sarcasmo também ele vai aumentar. Aqui geralmente eu deixo essa configuração aqui, 5, 5, 5, e aqui eu coloco em 10. Aí depende da obra, tipo assim, minha obra é mais drama, aí eu coloco em 7, 8, sabe? Aí dá uma mudadinha bem boa, mas depende muito da obra. E aqui tem a parte principal, que é o estilo de preset. Esse preset aqui você vai incluir o teu estilo. Exemplo, você faz o preset aqui, você deixa do jeito que você gosta, você vai experimentando para ver do jeito que você gosta. E aqui você introduz as palavras que você gosta. Às vezes tem as palavras que você gosta de usar, e aí você coloca aqui. Às vezes tem a palavra que você não gosta ou não usaria, ou usaria pouco, aí você coloca aqui também. Sempre que o programa achar essas palavras, ele vai tentar colocar essas palavras que você mais gosta de usar e remover as palavras que você não gosta de usar. Não é toda vez que vai fazer isso, mas na maioria das vezes vai fazer isso. Você salva as alterações, escolhe o preset, vai ficar verdinho, tá ativo. Beleza. Aí agora você vai clicar no botão gerar todos. Depois de gerar todos, você tem a opção de gerar, eu geralmente coloco em gerar todos. Depois de gerar todos, eu não vou gerar porque eu já tenho gerado aqui, tá? Depois de gerar todos, você vai ter essas aqui. Nota que as palavras do roteiro original tem 997 palavras e as palavras do roteiro gerado tem 901. Nota que sumiu 96 palavras. Imagina isso. Você não pode simplesmente sumir com 10% do roteiro, né? 10% das palavras, sem colocar outras. Então isso fica perfeito. Por quê? Porque o roteiro vai ficar totalmente diferente do original. Vou ler o começo para você. Em um vasto mundo repleto de magia e mistério, conhecemos nosso novo protagonista. Num mundo grandão, cheio de magia e mistério, aparece nosso novo personagem. Você tá vendo que é a mesma história? Você não copiou a história de ninguém, tá? Você pegou o esqueleto da história da mesma forma que você ia pegar quando você lê a história. Quando você tá lendo a história, você vai montar a história em cima da história que já existe. Ou seja, o outro criador também vai fazer isso. A história é a mesma para todos os criadores e todos os leitores. O que muda é quem está fazendo e como está fazendo e como é a interpretação da pessoa. Ou seja, há pontos que a história vai ficar bem parecida, sabe? Com o roteiro de Y pessoa, mesmo você fazendo de forma manual, sem IA. Porque os eventos são os mesmos, tá? Então não se preocupe com isso, tá? Mas tente colocar a sua identidade nesse roteiro. Você vai dar conta perfeitamente. Beleza, você fez o seu roteiro. Aí tudo que você precisa fazer, tá vendo esses 10% aqui? Geralmente, quando ficar acima de 25%, cara, eu nem olho, eu só mando refazer, entendeu? Acima de 25 para mais ou para menos. Por quê? Porque ainda se trata de uma IA. Às vezes ela começa a inventar história, entendeu? Então isso aqui funciona como um radar. Opa, peraí, tem coisa errada aqui. Então eu não preciso olhar o texto todo para entender que tem alguma coisa errada. Eu simplesmente mando refazer e pronto. E beleza, esse é o primeiro filtro que eu uso. O primeiro filtro que eu uso é esses números de palavra. O segundo filtro que eu uso, para saber se está certo ou não, bem rápido, é corrigir, olhar a primeira frase e a última frase. Olha aqui, no capítulo 3. Mais tarde, já cansado, Alan afundou no sofá. Aí tá escrito aqui, ó, no roteiro gerado. E não é que Alan, exausto, se afunda no sofá? Bom, ficou muito bom. Beleza. Aí agora eu vou ali no final e vejo o que tá falando no final. Ó, em outra parte do reino, no ponto de venda de drogas. Em outra parte do reino, no ponto de venda de drogas. Você tá vendo que ficou muito parecido? Então, quando ficou muito parecido e eu não gosto disso, eu vou aqui e faço isso aqui, ó. Eu clico aqui na opção editar. Nessa opção editar, você desce na frase que você quer mudar e você marca ela, seleciona ela e clica em reformular seleção. Pronto. Quando você reformular a seleção, vai ter 3 opções, coloquial, formal e dinâmica. Essa coloquial ela é mais informal, sabe? Eu gosto de usar ela bastante, então eu vou colocar ela. Pronto, ó. Em outro canto do reino, no ponto de venda de droga, mais barra pesada, o famoso Maraki, 2 caras da organização aparecem por ali. Beleza. Digamos que eu não gostei de nenhuma dessas revisões aqui. Então eu posso mudar, eu posso escrever qualquer coisa que eu quiser aqui. Mas quando você for escrever, você tem que se atentar muito à pontuação, tá?
Eu recomendo você ser um cara muito bom para pontuar, tá? Porque vai ficar muito bom. E aqui você pode editar da forma que você quiser, introduzir, tirar coisas. Você pode usar sua imaginação, usar sua criatividade. E depois é só clicar em salvar. Salvou? Tudo certo. Se salvou, tá tudo certo. Aí você vai descendo, 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 até chegar no último bloco. A hora que chegar no último bloco, você vai desbloquear uma nova opção, que é a gerar introdução. Aqui ela sempre vai ficar no topo. Quando você gerar a introdução, ela vai te dar 3 tipos de introdução. Aí você escolhe qual que você vai gostar mais. Se é uma mais focada em mistério, se é outra mais focada em ação, sabe? Essas coisas assim. Depois que você gerar a sua introdução, tá vendo? Você escolhe qual que você quer, aí chega a parte de narrar, né? Então, se você narra com IA, é só você copiar e colocar na sua IA para fazer. E tá tudo certo. Mas se você narra com a sua própria voz, tem uma parte aqui muito boa que vocês vão amar, que é a parte de narrar tudo. Você clicou no botão narrar tudo, vai aparecer essa imagem. Isso aqui é um teleprompter, tá? Aqui você escolhe o tamanho do seu texto, o tamanho das palavras, né? Se você tem problema com visão ou algo do tipo assim, isso aqui é perfeito para você, cara. E também se você tá começando a narrar e tal, não sabe muito como é que interpreta frase, não sabe aonde parar, essas coisas, tem um separador por frase. Esse separador, ele separa as frases direitinho, cara. Então, se você ler como tá separado, vai ficar muito bom. Ó, eu vou ler pra você. Num mundo grandão, cheio de magia e mistérios, aparece um novo personagem, Alan Palácio. Ah, eu vou te falar. Às vezes, você pode notar que tem alguns errinhos, tal. Então, você ainda vai ter que corrigir o texto, sabe? Isso aqui não anula o seu trabalho. Pelo contrário, ele vai te dar mais tempo. Tipo assim, você vai fazer... O que uma pessoa faz em 2 dias ou 3, você vai fazer em 1 dia. Bem mais rápido, entendeu? Mas não anula o seu trabalho totalmente. A intenção é você ganhar tempo, fazer o trem muito rápido. Se você é um cara que trabalha só com roteiro, nossa senhora, você dá conta de fazer 2 roteiros por dia ou 3, ou mais, com isso aqui. Então, mas você tem que corrigir, né? Você vai ter que trabalhar de toda forma. E aqui, você tem a opção de velocidade. Aqui você pode aumentar a velocidade do teleprompter ou abaixar, tanto faz. De acordo com você vai lendo, você vai entendendo qual que é a melhor velocidade para você. E aqui, beleza. Digamos que eu narrei um pouco, quero narrar o restante amanhã. Você vem aqui no botão marcar. Aí você marca e depois no outro dia é só você chegar aqui e marcou. Digamos que acabou a energia aqui. Pá, acabou a energia. Eu não marquei, mas eu tenho o áudio que eu falei a última frase. Aí você vem aqui e busca a última frase que você falou. Ele ressuscita. Pronto. Aí você clica aqui, ó. Achou. Você pode retomar a narrar de forma extremamente rápida, sem ficar perdendo muito tempo, entendeu? Então, você que tá aprendendo a narrar, isso é perfeito, cara. Você vai melhorar a sua dicção, vai te deixar muito mais rápido para narrar, deixar a sua narração muito mais profissional. Aí, depois do seu vídeo narrado, aí é só você sincronizar. Eu espero que tenha gostado. Ah, e tem uma parte que eu esqueci de mencionar. Digamos que o seu texto está em espanhol, está em francês ou qualquer outro tipo de idioma, né? Então você vai vir cá, ó, e traduzir. Coloca em traduzir para português, entendeu? Traduzir para... Pronto. Você só traduz e faz do mesmo jeito. Por isso que eu te falei que você pode pegar qualquer tipo de vídeo em qualquer idioma, que você vai conseguir fazer. Ah, e aqui vai um bônus se você chegou até o final. Bem depois que você já fez todo o seu roteiro e tal, já salvou, tá tudo salvo, você vai vir aqui em Dashboard, você vai clicar em ver todos e depois você vai clicar em CEO. Aí você clica para gerar o CEO. Isso aqui é muito bom mesmo. Você basicamente vai gerar o título, a descrição, as tags, tudo que você precisa de SEO. E aí, se você não gostou, você clica em regerar. Aí você vai ficar regerando ali até você achar um bom. Basicamente, ele fala sobre o vídeo na descrição e ele também te dá um título já focado em manhwa. E também te dá o SEO. Aí se você quiser transformar em vários idiomas, é só você escolher aqui embaixo e traduzir. Cara, isso aqui vai adiantar muita coisa para você. Seus vídeos vai ficar muito mais organizado, muito mais bem feito e também bem rápido, porque isso aqui leva tempo para você pensar também. Tudo é relacionado a tempo. Valeu e fui! Se esse vídeo valeu, seu like, sua curtida e principalmente seu comentário, deixa aqui no like. Espero que tenham gostado do vídeo. Se valeu, eu vou fazer mais, porque tem muita coisa que eu tenho que mostrar para vocês ainda. O site eu vou deixar na descrição. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir e fiquem com o próximo vídeo.